Olá, alunos do nono ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, a gente está aqui para poder dar continuidade nas nossas atividades aí. Então, pessoal, nessa semana agora do PET 2, na terceira semana, a gente vai iniciar um tópico novo, ok? Esse tópico é chamado de Teorema de Pitágoras, ok? Então, a gente vai conhecer um pouquinho do que vem a ser o Teorema de Pitágoras. Só que primeiro vamos conhecer o seguinte, quem que é o Pitágoras, ok? Então, pessoal, Pitágoras, ele é um matemático, certo? E um filósofo grego, que ele nasceu entre 570 e 571 anos antes de Cristo, ok? E morreu por volta aí de 497 antes de Cristo. Pitágoras, vocês vão ouvir bastante esse nome, certo? Porque ele é um grande matemático, um grande pensador que viveu na Grécia Antiga e existe uma escola de pensamento que até leva o seu nome, certo? Que é a escola pitagórica, ok? E aí nós vamos conhecer o seguinte, um dos teoremas desenvolvidos por esse grande matemático, ok? E aí, esse teorema é chamado de Teorema de Pitágoras. Só que antes da gente compreender o que vem a ser o Teorema de Pitágoras, a gente vai observar onde que ele é aplicado. E aí, para isso, a gente precisa relembrar o seguinte, o que vem a ser um triângulo retângulo, ok? Então, turma, um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, como, por exemplo, esse triângulo aqui, ok? Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo porque ele possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, sempre que possuir um ângulo de 90 graus, certo? Que também a gente chama de ângulo reto, vai ser um triângulo retângulo. E aí a gente tem alguns elementos no triângulo retângulo. O lado maior, certo? Que é oposto ao ângulo reto, nós chamamos ele de hipotenusa, ok? E os demais lados desse triângulo, nós denominamos eles como catetos, ok? Então, hipotenusa e catetos. Então, esse termo vai ser interessante para vocês compreenderem e gravar, porque ele vai servir posteriormente para estudo de outras questões da matemática. Mas, e aí? O que diz o Teorema de Pitágoras? Ok? O Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, que em todo triângulo retângulo, certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o que vem a ser isso? Então, primeiro vamos supor o seguinte, ó, vamos considerar uma figura, ok? Nós temos aqui, ó, essa figura, um triângulo retângulo, que é o que está em amarelo. E sobre o lado da hipotenusa, nós construímos um quadrado, ok? E sobre os lados do cateto, a gente também construiu outro quadrado, cuja medida dos lados, certo? Representa correspondentemente os lados do triângulo. E aí, o que o Teorema de Pitágoras diz? Que em todo triângulo retângulo, o quadrado que está sobre a hipotenusa, ele vai ser igual, certo? À soma do quadrado dos catetos. Ou seja, se eu pegar esse quadradinho vermelho mais esse quadradinho azul e sobrepor, ele vai sobrepor perfeitamente esse quadrado verde, ok? Mas e aí? E matematicamente, como é que a gente faz isso? O que significa a palavra quadrado, certo? Quando a gente fala elevado ao quadrado, significa elevado a 2. Ou senão basta a gente pegar e lembrar o seguinte, ó, o quadrado, como que a gente define qual que é a região ocupada aqui pelo quadrado? Multiplicando os lados. Quando a gente multiplica os lados, como eles são iguais, a gente vai ter o quê? Uma potência, certo? De expoente 2. Então a gente pode expressar esse desenho e essa expressão da seguinte maneira, ó. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa. Então, ou seja, o valor da hipotenusa, que é o C, elevado ao quadrado, ok? E o quadrado dos catetos,
o lado dos quadrados elevado ao quadrado. E a gente tem o seguinte, ó, que o quadrado da hipotenusa, ele tem que ser o quê? Igual, então a gente vai representando geometricamente, igual ao quê? A soma do quadrado dos catetos. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado. E aqui, turma, como a gente tem falando de uma soma, certo? Tanto faz a gente colocar b ao quadrado primeiro ou a ao quadrado primeiro, ok? E aí vamos para um exemplo. No primeiro exemplo aqui, a gente vai utilizar aí, ó, uma explicação da apostila do PET 2 de vocês aí, ó. Eles pedem o seguinte, ó. Ao olhar para o desenho, é possível dizer quanto mede cada lado. Então, ou seja, a gente tem aqui um retângulo em azul e é possível a gente observar, ó, quanto que mede aqui cada lado. Por quê, ó? Porque está dividido aqui, ó, em quadradinhos. Cada unidade dessa vale 1. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse lado vale 8, ok? E, olhando aqui o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também mede 6. Então, a gente conseguiu, certo? Determinar os lados somente olhando para a figura. Mas e agora? Será que a gente consegue dizer, só de olhar para o desenho, quanto que mede a diagonal desse retângulo? Certo? Então, ou seja, difícil. Por quê? Porque nesse caso a gente não tem aqui uma unidade de medida exata para a gente verificar quanto que mede cada partezinha dessa daqui. Porque a gente sabe que o lado mede 1, mas a diagonal não. Então, como que a gente vai determinar qual que é o tamanho dessa diagonal? Nesse caso, a gente vai lançar a mão, certo? Para responder essa pergunta do Teorema de Pitágoras. E aí basta a gente lembrar, o que diz mesmo o Teorema de Pitágoras? Que em todo triângulo retângulo, certo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então vamos expressar isso aqui agora em simples. Então a gente tem aqui, ó, quem que a gente quer saber? A diagonal, ok? Então a gente pode colocar aqui, ó, um Dzinho de diagonal. E aí o que me diz, ó? Esse D aqui, ó, nota o seguinte, ó. Tanto se eu pegar desse lado como se eu pegar desse lado, ó, aqui nós temos um ângulo reto, ok? Ou seja, um ângulo de 90 graus, o que significa que vale o Teorema de Pitágoras. Agora, nós temos o seguinte, ó, o D aqui, ó, ele é oposto ao ângulo reto, então ele é a hipotenusa. Então eu sei que o quê? Que D ao quadrado tem que ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ok? Então, aqui pela comutividade da adição, certo? Tanto faz eu colocar 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, a gente vai ter o mesmo resultado. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essas potências. Então, a gente vai pegar e vai fazer, ó, D ao quadrado, ok? É igual a quanto? 6 ao quadrado, certo? 6 ao quadrado, a gente vai fazer 6 vezes 6, 36. E 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Agora, basta a gente efetuar essa soma. 36 mais 64, nós temos que D ao quadrado é igual a 100, ok? Então, turma, a gente vai fazer o seguinte aqui agora, ó. D ao quadrado é igual a 100. Então, ou seja, que número que multiplicado por ele mesmo vale 100? Ou senão a gente pode aplicar outra questão. Qual que é essa outra questão? A gente pode aplicar o seguinte, ó. Se a gente elevar aqui os dois termos, colocar a raiz sobre os dois, esse ao quadrado vai sumir, D, e vai ficar igual, ok? A raiz quadrada de 100, ok? Então, lembrando que a gente colocou a raiz sobre os dois termos. E aí, habitualmente, a gente usa aquele dizer assim, o ao quadrado, para a gente lembrar, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada, ok? A gente pode utilizar esse termo para poder lembrar de como desenvolver a operação. E aqui a gente sabe que o quê?
que o resultado da raiz quadrada de 100 é mais ou menos 10. Só que, porém, a gente está tratando de uma medida. E como não existe medida negativa, então o D é só igual a 10. Então, essa é a medida da diagonal. Vamos para um segundo exemplo? No segundo exemplo, a gente tem aqui, ó, em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros e o cateto maior mede 12 centímetros. Determine a medida do cateto menor. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente tem que desenhar o que ele está pedindo. Ele quer o quê? Um triângulo retângulo, ok? Depois, nós temos o seguinte, ó, nós sabemos que aqui, ó, ok? É o ângulo reto, tudo bem? Então, agora a gente sabe que aqui vai ser a hipotenusa. Então, a gente sabe que a hipotenusa é 13. E o cateto maior desse triângulo é 12, ok? E nós queremos descobrir o seguinte, quanto que vale aqui o cateto menor. Então, como é um triângulo retângulo, vale o seguinte, o teorema de Pitágoras. Então, em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a gente vai pegar aqui, ó, que 13 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado, mais o lado que eu quero descobrir, que a gente deu o nome aqui de x, mais x ao quadrado, ok? Agora basta a gente resolver. Primeiro nós resolvemos as potências. 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169, que é igual 12 vezes 12, que é 144, mais x ao quadrado. Então, como eu quero saber o valor do x, a gente vai isolar ele. Então, vai ficar o quê? 169 menos 144, igual a x ao quadrado, ok? Então, a gente tem que o seguinte, que o x ao quadrado, ele vai ser o resultado dessa subtração. 169 menos 144, 25. E, por fim, basta eu extrair o quê? A raiz quadrada do 25, que nós vamos obter o lado menor, que é igual a 5 centímetros, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Acredito que com essas explicações vocês consigam fazer aí as atividades da semana 3 do PET 2. E qualquer dúvida, vocês já sabem, basta entrar em contato no WhatsApp.